Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Alves, você está aqui no Anatofísio e hoje vamos continuar falando sobre articulação. Mas antes, gostaria de convidar você para conhecer o nosso Instagram, que é o Instagram @anatofísio, pedir você para se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, falar se você está gostando, o que você gostaria de ver e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é continuação do nosso último vídeo. Então vamos ver qual é o assunto de hoje? Hoje, na verdade, a gente vai falar sobre morfologia. Por quê? No último vídeo, a gente falou sobre essa classificação funcional, que a gente falou sobre as articulações ser monoaxial, biaxial e triaxial. Mono realiza somente um eixo, bi em dois eixos, tri, três eixos. E esses eixos estão relacionados com os planos, que a gente também já viu anteriormente em outros vídeos. Por que eu resolvi dividir essa parte da classificação funcional e da morfologia? Porque eu acabei explicando bem devagar mesmo essa classificação funcional, para que não ficasse dúvidas, mas mesmo se tiver ficado alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo vocês. E a gente vai entrar agora na morfologia articular. Então, eu preferi dividir em dois vídeos para que não ficasse extenso nem ficasse cansativo. E eu espero que vocês gostem, né? Então, bora entender um pouquinho sobre essa morfologia. Então, o que acontece? Quando eu estou falando sobre morfologia, eu estou falando sobre uma classificação morfológica, digamos assim, dessas articulações, que vão ser classificadas em plana, gínglimo, ou também chamada de dobradiça, trocoide, condilar, celar e esferoide. Essa esferoide também é chamada do tipo bola-soquete. A gente vai entender um pouco mais na frente. Então, o que acontece? Quando eu estou falando de uma articulação plana, eu estou falando o quê? Que a superfície articular dessa articulação, elas são planas ou ligeiramente curvadas. E um grande exemplo desse tipo de articulação tá aqui, ó. Essa aí já é um pouco aqui, ó. Que é a articulação entre a clavícula e o acrômio, que isso vai ser chamado, no caso, de articulação acromioclavicular. A gente depois também vai ter uma parte de anatomia para saber o nome de todas as articulações do nosso corpo. O que acontece? Esse tipo de articulação, elas vão permitir um deslizamento, digamos, entre uma superfície e outra, sobre qualquer direção. E depois, mais pra frente, a gente vai entender exatamente como acontece esse deslizamento em relação a cada articulação. Então, primeiro é bom a gente ter essa noção, plana são duas superfícies planas ou um pouquinho curvadas. E vão deslizar uma sobre a outra. Pronto, isso é o principal, para que depois a gente tenha uma noção um pouco mais aprofundada. Vocês veem, eu acho que vocês estão vendo que sempre eu falo assim, isso vai ser importante lá na frente, e tá sendo. Lembra quando a gente estudou os planos lá atrás, e eu falei que depois a gente ia precisar desses planos? Tá vendo que agora a gente já voltou a falar sobre os planos? E logo depois, daqui a pouco, nos nossos próximos vídeos, a gente vai ver, tipo, qual, sei lá, a articulação que realiza o plano, realiza um movimento no plano frontal, usa, sei lá, o eixo longitudinal e por aí vai. A gente vai ver com cada detalhe esses planos, de novo, no sentido de como esses movimentos são realizados nesses planos e nesses eixos. Já a articulação do tipo gínglimo, ou também que é chamada uma articulação dobradiça, ela tem uma superfície convexa e o osso vai se ajustar à superfície côncava de outro osso. E aí é bom a gente recordar um pouquinho sobre esse côncavo e convexo, que não difere muito do que a gente já tem visto no ensino médio. E, novamente, eu prometo para vocês que a gente vai ver ainda com um pouco mais de detalhe isso quando a gente for entrar muito nas anatomias das articulações. Só que o que acontece? Esse tipo de articulação gínglimo ou dobradiça, eles basicamente vão fazer os movimentos de quê? Extensão e flexão. Exemplo, a articulação do cotovelo, as falanges também, ó. Vendo que eu... Opa. A gente realmente realiza a flexão e extensão. E no braço... E no braço não é muito diferente, ó. Deixa aqui, ó. Flexão e extensão. Flexão e extensão. Então, não difere muito. Então, é importante a gente ter essa noção. Saber que essa articulação do tipo gínglimo ou dobradiça realiza extensão e flexão. Isso assim, mas dobradiça?
porta. Sabe por que que é porta? Abre e fecha a porta para vocês verem e observa a dobradiça. Ela faz exatamente isso, ó. A porta fechada, a dobradiça está assim. Quando você abre, a dobradiça abre também. Então, por isso que é chamada aí de articulação do tipo dobradiça. Então, é até bom, às vezes, para a gente recordar e entender um pouco melhor. Já a articulação do tipo trocoide ou também pivô vão ser articulações de segmentos de cilindro. A superfície articular dela vai ter como um cilindro. E aí, essa articulação vai ser assim, extremamente importante, porque ela está muito relacionada com a articulação rádio-ulnar, ou seja, a articulação entre o rádio e a una, mas de forma proximal. Então, vocês conseguem ver aí em cima, seria essa parte mais superior. Porque lembra que quando a gente fala sobre proximal, é próxima à raiz do membro e distal é mais longe da raiz do membro? Eu acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês em alguma vez. Mas qualquer coisa anota aí. Proximal, mais próxima da raiz do membro. Distal, mais longe da raiz do membro. E o que acontece? Um exemplo típico aí é essa articulação proximal entre o rádio e a una, e também está relacionado com o processo de fazer qual movimento? A pronação e a supinação, que é um dos movimentos especiais que a gente também já tratou aqui no canal. A gente tem também um tipo de articulação que a gente fala articulação condilar, ou também é chamado de elipsoide. Ela lembra um pouquinho de uma elipse. Por quê? Uma superfície oval vai se ajustar a uma depressão de outro osso. Aí você fala assim, nossa, interessante esse trem. Mas não entendi muito bem o que é isso. Então, para a gente entender um pouco melhor, essa articulação radiocarpal, que é a articulação entre o rádio e o carpo, que você está vendo aí o osso escafoide, isso vai ser um exemplo de uma articulação condilar ou elipsoide. E o que acontece? Essa articulação em si, ela vai permitir o processo de flexão, extensão, abdução, adução, mas não vai fazer uma rotação. Interessante, né? Aí você fala assim, né? Aí vai ser, né? Aí a gente fica, que legal. Mas espero que vocês tenham entendido. Vocês percebem também que essa imagem a gente tinha visto lá na última aula? Lembra disso? Essa imagem já apareceu dessa mãozinha aí, a gente falou um pouquinho sobre isso. A gente também vai ter um tipo de articulação que a gente fala selar. Essa articulação selar é realmente lembrar uma cela. Se você já andou de cavalo, você vai lembrar, né? Não coloca assim a... Nossa, desculpa quem tá com fone. Não coloca, tipo, assim, né? Vem cá e coloca a sela no cavalo. Por quê? É realmente isso. Ela parece, lembra muito o fato de uma cela, que é esse fato de encaixar. E o exemplo mais famoso que a gente tem dessa articulação selar é a articulação carpo-metafalângica do polegar, que é uma articulação, se você perceber aqui, ó, entre o primeiro metacarpo e o trapézio. Isso vai ser aí o exemplo da articulação selar. Por fim, eu vou ter a articulação esferoide, que vai ser o quê? Apresenta aí as superfícies articulares. Gente, desculpa. Como se fosse... Vou resumir de uma forma assim. É chamar também de bola soquete. Por quê? Ela se encaixa. Tenta lembrar um pouquinho da anatomia do ombro e do fêmur. Lembra que esses ossos se encaixam no outro? E aí são como se fossem segmentos de esfera que se encaixam em receptáculos ocos. Que seria isso? É como se a cabeça do húmero, aqui, ó, que é a cabeça do húmero, fosse lá na fossa glenoide e encaixasse. E os dois grandes exemplos dessa articulação esferoide é a articulação entre a clavícula, não, perdão, entre a escápula e o húmero, né, que é a articulação glenohumeral, e também a articulação, no caso, entre o osso aí do quadril e o fêmur, que é chamado de articulação coxofemoral.
Eu achei essa imagem, achei ela bem interessante, porque nela a gente consegue ver esses exemplos, tá vendo? De como seriam essas situações que a gente tanto escuta, né? De uma forma mais desenhada e mais simples pra gente entender. As nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado, mas antes eu tenho um recado final. Esses dois últimos vídeos eu acabei explicando um pouquinho mais devagar, porque às vezes são muitos detalhes. Se tiver ficado alguma dúvida, pode mandar mensagem, pode comentar, que a gente repete, se for preciso a gente grava mais alguma coisa sobre, mas eu espero que vocês tenham gostado. Era mais assim, digamos, uma forma um pouco mais superficial para a gente ter noção desses termos, porque na hora que a gente for entrar em relação à anatomia mesmo das articulações, de entender qual que é o nome da articulação, às vezes entender qual o ligamento que tá ali e tudo mais, a gente tivesse isso de uma forma um pouco mais clara. Porque na hora que eu falo assim, essa articulação ela é biaxial, você fala, 2 graus de liberdade, ok. Se eu falar assim, é uma articulação plana, você, plana, faz deslizamento. Ou se eu falo, é uma articulação do tipo bola soquete, você, bola soquete, articulação do ombro e articulação do quadril, para ficar um pouco mais tranquilo. Então, acabei indo um pouco mais devagar. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me chamar e muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.